Paz do Senhor, amados, amém? Glória a Deus, boa noite para você que está em casa, que está conosco adorando e cultuando o nosso Deus. Você tem a oportunidade ímpar de adorar o Senhor, de dizer o quanto você o ama. Nesses louvores, nós exaltamos o nome do Senhor, reconhecemos a sua soberania. E é essa palavra que nós vamos continuar trazendo nessa noite para cada um dos irmãos, para os nossos corações, sobre a soberania de Deus. Mas antes disso, fecha os teus olhos. Você que está aqui no templo, fecha os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Você que está em casa, abra teu coração. Abra o teu entendimento agora e deixe a voz de Deus falar ao teu ouvido. Fale com Ele agora. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa oração. Então é momento agora de falar com Ele, amém? Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Somos a tua igreja, ó Pai. E onde está a tua igreja, o Senhor ordena a bênção. A tua igreja está nos lares, está aqui, está em todos os lugares. Nós somos teus filhos, somos a igreja do Senhor. Por isso temos a certeza que temos um Pai que nos ama, que nos guarda, que nos protege. Se com cada um de nós agora, abra o nosso entendimento para recebermos a palavra do Senhor em nossos corações. E que ao sairmos daqui, e que nos nossos irmãos que estão em casa, ao ouvir esta palavra, possa sentir mais profundamente o amor do Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença. Seja bem-vindo em nosso meio. Acha morada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, o profeta messiânico. E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de uma situação, de algumas circunstâncias que Isaías estava passando. E eu quero, de uma forma bem tranquila, bem simples, falar um pouquinho da palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? A palavra do Senhor é linda. É maravilhoso vermos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é fiel e o quanto Deus nos ama. Amém? Eu quero falar sobre esse texto aqui, um pouco, alguns aspectos do cenário em que Isaías vivia naqueles dias. A palavra começa dizendo aqui que o rei Uzias havia morrido. O rei Uzias, só para nos localizarmos na história, o rei Uzias começou seu reinado aos 16 anos. E ele reinou por 52 anos. E lá em Crônicas 26 diz que o rei Uzias, ele no início do seu reinado, ele tentou buscar ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele tentou cultuar a Deus, ele tentou obedecer a Deus, e ele conseguiu e ele foi próspero. O Senhor o prosperou. O rei Uzias era conhecido como um grande rei. O povo gostava do rei Uzias, porque ele era um rei que ganhou várias batalhas militares. Até o Egito reconheceu o poder e a eficácia do rei
Uzias, ou seja, o rei Uzias era um rei respeitado. Ele conseguiu isso por quê? Porque ele temia a Deus. Então Deus o prosperou no seu caminho, no seu trabalho, naquilo que ele exercia. Logo depois do rei Salomão vem o rei Uzias, o 10º rei, e esse rei foi bem sucedido. Lógico que no final o rei Uzias errou, se desviou dos caminhos, né? Fez coisas erradas e acabou sendo acometido de uma lepra e morreu isolado na lepra. Mas não é sobre isso que eu quero me deter aqui nessa noite. Eu quero dizer que Uzias, ele foi realmente amado pelo seu povo. E quando Uzias morreu, o rei Uzias morreu, a nação de Judá ficou desestabilizada. O trono ficou vazio. E eu vejo aqui que nesse momento o povo estava precisando, estava buscando consolo, porque se sentiu abandonados, sem um rei para governar, sem um rei para dar a direção. E nesse momento, nesse cenário, Isaías vai ao templo e seus olhos foram abertos e ele viu que o trono da nação estava vazio, mas o trono onde o Senhor está assentado continua pertencendo ao Senhor. Ele viu isso. O rei Uzias havia morrido, mas o rei de todo o universo estava vivo. E eu quero traçar um paralelo aqui da época do rei Uzias para a nossa época. Olhe um pouco para o cenário da nação. Olhe um pouco para o cenário do Brasil hoje. Naquela época, o cenário de Judá era um cenário em que a política interna estava em crise. Estava acontecendo muita apostasia, a nação estava vivendo por um momento de apostasia, a nação estava vivendo crises externas, ou seja, o reinado da Síria, o reino da Síria estava invadindo Judá e tentando tomar o controle de Judá, ou seja, Judá perdeu o seu rei, perdeu o seu governante, e de repente um povo estranho, um povo estrangeiro começa a governar Judá. Isso trouxe tristeza, desespero para o povo. Outra coisa que eu vejo também no cenário que Isaías estava ali vivendo, crise econômica, os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres, as terras cada vez mais pertencendo aos mais ricos, a classe média se tornando classe baixa e a pobreza somente aumentando. Será que tem alguma semelhança com o que o mundo está vivendo hoje? O cenário que Isaías vivia naquela época era um cenário devastador. Havia naquela época uma crise moral, os valores foram corrompidos, havia inversão de valores, vícios passavam a ser normais, pecado já não era mais pecado, um povo não se aproximava de Deus, um povo não tinha compromisso de Deus, não estava mais querendo que prevalecesse as virtudes que Deus tinha ensinado na sua palavra. Havia crise espiritual porque o povo não conhecia Deus. E o que nós vemos aqui? Olhamos para o cenário do Brasil, não vamos nem olhar para o cenário do mundo, vamos olhar para o cenário brasileiro. O que nós passamos hoje? Crise. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que as pessoas estão muitas desesperadas, muitas sem esperanças, muitas sem ter um horizonte, sem acreditar mais em nada e pensando que Deus abandonou o povo. Da mesma forma, naquela época, o povo de Judá também pensava assim, que Deus havia abandonado o povo. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus continua sentado no trono. Ele continua sentado no trono, ele não perdeu o controle de nada. Naquela época, Deus não perdeu o controle e hoje, nesses dias de pandemia, onde tantas coisas tristes têm acontecido, onde o país está em crise, as pessoas têm empobrecido, muitos pais de família sem renda, quantas empresas fechando, quantas notícias ruins nós temos todos os dias que entram nas nossas casas através da televisão, através do rádio, através da internet. Tanta coisa ruim, tanta informação ruim. Mas nós temos a melhor das informações. Há esperança. E a nossa esperança está no Senhor. Amém?
que você possa acreditar nisso e confiar que Deus não perdeu o controle da situação. Amém, queridos? Para onde olhar nesse momento da adversidade? Eu vou ligar nas emissoras de televisão e ficar ali o dia todo ouvindo o que eles estão falando? Eu vou ficar olhando para as catástrofes que estão acontecendo? É gafanhoto aparecendo? É tanta coisa acontecendo? Ciclones e tanta coisa que tem acontecido ultimamente. Se eu parar os meus olhos nisso, eu vou desfalecer, eu vou perecer. Mas nos momentos de crise, nos momentos de adversidade, a primeira coisa que eu quero refletir com você hoje é que você e eu temos que olhar para cima, olhar para o céu, olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Dos montes? Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesse momento de crise, nesse momento fatídico que nós estamos vivendo, eleva os teus olhos para o alto, que é de lá que vai vir o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse Deus que fez os céus e a terra, Ele é soberano. Ele não perdeu a soberania dele. Amém? Você pode dizer um glória a Deus? O nosso Redentor vive, Ele não perdeu o controle, Ele está sentado no trono com toda a sua majestade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Isaías, ele entra no santuário, ele vê Deus assentado no trono, ele consegue ver a majestade do Senhor. Ele consegue compreender que Deus continua sendo soberano e tendo controle. Deus não perdeu as rédeas da situação. E muitas vezes, quando as crises dessa vida, desse mundo, nos encurralam, quando essas crises começam a nos imprensar, a nos deixar exprimidos, né? Precisamos olhar para o céu. Existe um corinho antigo, né? Lá de trás, que diz: não olhe circunstâncias, olhe seu amor. E é isso que nós não podemos perder de vista. As circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem ser difíceis, podem ser de desolação, mas olhe para o amor de Jesus. Mesmo o mundo estando perdido nos seus delitos e pecados, mesmo tudo sendo contrário, Deus, com seu amor maravilhoso, seu poder, a sua soberania, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e para nos resgatar. O controle está nas mãos do Senhor. Não perca isso de mente. Quando tudo estiver dando errado, olhe para cima, olhe para o alto. Tire o olhar das circunstâncias adversas. Tire o olhar da pandemia, da crise, da corrupção e olhe para o céu, porque é do céu que virá o nosso socorro. Amém? Mesmo que tudo diga não, Deus, Ele nos diz sim. Ele está conosco. Ele continua sendo o nosso Senhor. Então, no momento da adversidade, eu escolho, você escolha olhar para o alto, olhar para cima, olhar para Deus. Amém? Uma segunda coisa que eu vejo é que na adversidade nós precisamos olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós. E eu vejo aqui Isaías. Ele podia ter tomado várias atitudes, ele podia ter pensado várias coisas, tanto que quando ele fala que ele estava do lado de pessoas de lábios impuros, a nação era pecaminosa, era uma nação com os lábios impuros, uma nação que estava entregue ao pecado. Ele não escolheu olhar para fora, ele não escolheu olhar para o outro, porque muitas vezes é mais fácil nós olharmos o pecado do outro do que olharmos para o nosso pecado. Mas Isaías, a partir daquele momento que ele entra ali no templo, Isaías, ele reconhece o pecado dele, ele olhou para ele não ficou olhando para o próximo, para o outro. Nesse momento eu não tenho que olhar para o próximo, eu tenho que olhar para mim, olhar para dentro de mim. O que existe dentro de mim que me afasta de Deus? É para isso que eu tenho que olhar. E Isaías viu não apenas o pecado dos outros, mas ele também viu o pecado dele. O seu pecado era o mesmo pecado da nação. Ele se colocou como a nação, uma nação de lábios impuros.
E quando Isaías contempla a santidade de Deus, ele viu o seu pecado. Quando Isaías, ele contempla a santidade de Deus, ele viu o seu pecado, ele reconheceu o seu pecado, e ele gritou, a alma dele gritou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa confissão de Isaías abala o céu, abala o coração de Deus. Porque Isaías reconheceu que ele é impuro, que ele era uma pessoa que precisava de Deus. E uma coisa é notória na nossa vida, quando nós nos aproximamos de Deus. A palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para os meus caminhos. Quando nós nos aproximamos de Deus, essa luz do Senhor entra na nossa vida e é impossível ficarmos sujos perante Deus. Essa luz do Senhor nos ilumina, nos clareia, nos limpa. E foi isso que Isaías sentiu quando ele contemplou a soberania de Deus, quando ele contemplou a santidade de Deus. Isaías reconheceu o seu pecado. Ele viu que ele era pecaminoso, que ele não valia nada e que ele precisava se limpar, se purificar para estar diante do Rei da Glória, para estar diante de um Deus santo, santo, santo. Amém? E uma coisa é certa: quando nos falta o senso real da presença de Deus, quando nos falta a convicção de que Deus está presente, nós ficamos insensíveis para o pecado. Nós ficamos insensíveis para o reconhecimento de que somos pecadores. Nós ficamos insensíveis para o arrependimento, porque nos falta a presença de Deus. Mas quando esse senso real de presença de Deus está na nossa vida, se aproxima de nós, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos sujos, que nós precisamos de nos limpar, de nos purificar com a presença do Senhor. E isso é lindo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós queremos ser santos como Deus. Nós queremos nos aproximar mais um pouquinho da santidade do Senhor. Quando contemplamos a santidade de Deus, deixamos de olhar para fora, passamos a olhar para dentro de nós. Deixamos de fazer julgamentos e pré-julgamentos dos outros e começamos a olhar para dentro de nós e vermos aonde estamos falhando, o que está nos afastando de Deus. E nessa noite Deus está falando conosco isso, que Ele quer estar próximo de nós, mas nós temos que tomar posição de querer que Ele esteja próximo de nós. E Ele vai estar próximo de nós quando nós reconhecermos a sua santidade, reconhecermos que Ele é santo e que Ele habita em um corpo, em um templo santo. Amém? E nós aqui como igreja do Senhor, nós buscamos isso. Sermos santos como o nosso Deus é santo. Isso não é utopia, isso é real. Mais na frente nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Quando Isaías fala, ai de mim, é muito mais fácil ver o pecado do irmão, como eu já falei aqui, do que ver o nosso pecado. E eu só consigo ver o meu pecado quando eu estou diante da santidade de Deus. E quando isso acontece, o que acontece conosco? Nós nos sentimos angustiados, desesperados, uma dor profunda na alma, porque reconhecemos que somos pecador. E o pecado nos afasta da santidade de Deus. E quando nós reconhecemos isso, dá um desespero, uma angústia, porque nós queremos o Deus. Mas como Paulo disse, muitas vezes nós fazemos o bem que nós queremos, não fazemos. E muitas vezes o mal que nós não queremos é esse que nós fazemos. Mas por que acontece isso? Porque nós estamos longe da santidade de Deus. E nessa noite nós somos convidados, nós que estamos aqui no templo, você que está aí na sua casa, todos nós somos convidados a querer estar próximos da santidade de Deus. Querer estar próximo desse Deus santo e soberano que governa todas as coisas. Amém? Então, quando isso acontece, nós precisamos refletir, pensar. E eu quero que você reflita comigo em 3 perguntas que eu vou te fazer aqui agora. Não precisa responder. Reflita comigo. Pensa um pouquinho nisso. Até que ponto o teu pecado, o nosso pecado, tem nos chocado? Até que ponto, quando nós pecamos, nós nos sentimos constrangidos?
nós nos sentimos chocados pelo pecado, já que nós sabemos que pecado é uma transgressão de uma lei, pecado é algo que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. Então, nós sabemos quando nós pecamos. E quando nós pecamos, isso tem nos chocado, isso tem nos constrangido. Outro ponto para nós refletirmos. Eu tenho essa angústia por causa do pecado, ou o pecado tem se tornado comum na minha vida, na sua vida? São perguntas que nós fazemos para nós mesmos. Não é o nosso irmão que vai responder. É você que vai responder, sou eu que vou responder. O meu pecado tem me chocado. O meu pecado tem causado angústia e desespero porque eu estou pecando. E por que nós estamos escolhendo ficar distantes de Deus se Ele é santo, santo, santo? É uma breve reflexão que todos nós temos que fazer. Até que ponto esse pecado tem nos chocado? E uma das coisas que nós observamos na Bíblia, nos grandes heróis da Bíblia, nas pessoas que nós estudamos aqui na palavra do Senhor, que as pessoas que mais choraram pelo pecado, pela tristeza de estar pecando, de ser um pecador, foram aquelas pessoas que mais andavam com Deus. Aquelas pessoas que mais tentavam obedecer a Deus, eram as pessoas que mais choravam de arrependimento pelos seus pecados. Quando o pecado não te choca, irmãos, é momento de parar e analisar onde eu me perdi nessa caminhada. Onde eu me perdi nessa caminhada que o pecado que me afasta de Deus não me choca mais. E Isaías viveu isso tudo naquela época. E a nação estava em crise, tudo estava dando errado, tudo estava acontecendo de forma errada. Mas Isaías teve um encontro com Deus. Isaías reconheceu que não era nada. Isaías reconheceu o seu pecado. E a vida de Isaías foi diferente a partir dali. Então, nesses versículos 6 e 7 do capítulo 6 aqui, nós vamos ver o seguinte: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O que Isaías me mostra? Ele me dá uma visão aqui da graça perdoadora de Deus. E de que quando Deus toca na nossa vida, nós somos transformados. É impossível sentir o toque de Deus na nossa vida e nada acontecer de diferente. Ele nos muda. A primeira coisa que eu vejo é que eu não sou limpo por mim mesma. Não é eu que vou me limpar, não é sacrifício que eu faço. Eu não preciso fazer sacrifício para que Deus me limpe. A graça do Senhor, ela é poderosa para me limpar, para me purificar de toda injustiça. Basta eu crer, eu acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me limpar, para me salvar, para me resgatar do império das trevas. Eu tenho que crer, mas não é um sacrifício que eu vou fazer. O sacrifício já foi feito. Jesus já morreu na cruz do Calvário. A graça, a maravilhosa graça do Senhor, ela está para todos nós. Basta que nós creiamos, que a gente acredite nessa graça. Então, para que Isaías mudasse a vida dele, não foi necessário ele fazer nenhum sacrifício. Foi necessário ele reconhecer o pecado dele, ele reconhecer a insignificância dele e reconhecer a soberania de Deus. Nessa noite, Deus quer que nós reconheçamos a soberania dele e que nós necessitamos dele. Quando nós reconhecemos isso, o nosso pecado é removido e perdoado. O nosso pecado é removido e perdoado, mas é necessário reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador que nos resgate de nós mesmos, nos resgate dos nossos desejos carnais, nos resgate do pecado que assola a humanidade. Quando reconhecemos isso, o Senhor vem e nos toca, como tocou em Isaías. Como Deus tocou ali em Isaías através daqueles serafins. E mudou a vida de Isaías, abriu a visão de Isaías. É esse mesmo Deus que quer tocar cada um de nós.
Cada um de nós que estamos aqui, cada um de vocês que estão nos assistindo. Esse mesmo Deus quer tocar na sua vida e quer fazer algo novo. Algo novo Deus tem para nós. Há uma esperança para nós. Amém? A esperança, sim, de que Deus nos perdoa e que tem coisas grandiosas para nós. Eu não sei como você se encontra hoje. Não sei. Não sei. Mas eu sei que hoje você pode sair daqui. Você que está nos assistindo. Eu sei que aí onde você está, Deus pode tocar na sua vida hoje. E você pode ser limpo. Você pode ser restaurado. Você pode ser perdoado. Você pode ser resgatado por esse amor incondicional de Deus pela tua vida. Hoje Deus pode nos limpar. Da mesma forma que Deus tocou na vida de Isaías, e Isaías não foi mais o mesmo. Isaías se considerava um homem de impuros lábios. Ele reconheceu o pecado dele. E naquele dia, Deus tocou na vida de Isaías e ele foi resgatado. E Deus hoje, Ele quer nos limpar, Ele quer nos resgatar. Basta você reconhecer o seu pecado e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso de Ti. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ter essa experiência que Isaías teve de ser tocado pelo Senhor. O Senhor é acessível, queridos. O Senhor é acessível, Ele está acessível a nós. Nós não precisamos mais de intermediários para falar com Deus. É livre acesso. É você no seu coração aceitar a esse Deus, deixar Ele tocar na sua vida, e sua vida vai ser mudada. E hoje eu creio que nós podemos sim sair daqui, você na sua casa pode sim ser limpo, limpo de todo pecado, ser resgatado, resgatar a sua vida. Deus pode sim resgatar a tua família, mudar a tua história, mudar a tua sorte. Isaías, aí você pode me dizer: mas pastora, nós estamos passando por momentos tão difíceis, tudo está tão perdido. Isaías também estava passando por momentos de crise, momentos difíceis. Mas Deus tocou na vida de Isaías e mudou a sua história. E Deus pode tocar na tua vida e mudar a tua história, mudar teu diagnóstico e te dar esperança. O nosso Deus pode sim nos dar esperança. E se você quiser, é só falar isso a Ele hoje. Amém? Reconheça o teu pecado. Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, a santidade de Deus nos inunda. E nós passamos a ter paz e passamos a ter esperança. Amém? E a terceira verdade que eu queria comentar com os irmãos aqui hoje é sobre que na adversidade nós precisamos olhar para frente. Não podemos ser egoístas. Né? Nós olhamos para cima, reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos que Deus é santo. Nós olhamos para dentro de nós, reconhecemos o nosso pecado, que não somos nada, que precisamos de Deus. E agora você se enche da presença de Deus. Não, segue em frente. E foi isso que aconteceu com Isaías. Depois que Isaías foi tratado por Deus, depois que Isaías reconheceu que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo, Isaías reconheceu o seu pecado, aí sim, Isaías atendeu a um chamado. E é isso que Deus quer para nossas vidas, que nós possamos atender ao chamado dEle. Amém? Depois que Isaías foi purificado por Deus, ouviu sua voz, recebeu o seu chamado, colocou-se à disposição do divino, ele colocou-se à disposição desse comissionamento, que nós vamos ver mais na frente. Ele foi enviado a um povo de dura cerviz. Eu quero te dizer algo muito sério e verdadeiro. Que a mensagem de Deus, quando nós levamos as pessoas, quando nós levamos aos lugares, muitas vezes ela não é bem recebida. Né? As pessoas às vezes ficam arredias, não querem ouvir, mas eu quero te dizer uma coisa: fale a palavra do Senhor, fale desse Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Nós estamos vivendo uma oportunidade ímpar de mostrar a soberania de Deus nesse tempo de crise. E se eu e você, nesse momento tão difícil, nos acovardarmos, ficarmos tímidos, com medo e calarmos a nossa boca, como as pessoas podem ficar? Vão ficar desesperadas, depressivas. Tantas pessoas aí
depressivas, tristes, sem esperança. E você é um anunciador de boas novas. Eu quero te convidar hoje a receber esse chamado, a aceitar esse chamado de anunciar as boas novas. Estamos sim em crise, não negamos isso, estamos sim vivendo momentos delicados, sentindo saudade dos nossos irmãos adorando aqui conosco. Estamos sim, mas isso não é motivo para deixarmos de dizer que o nosso Redentor vive, que ele não perdeu o controle da situação, que há esperança para nós. Há esperança para nós, há esperança para esse mundo falido, para esse mundo perdido. Há esperança e a esperança está em Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, o desejo do nosso coração é anunciar essas boas novas. E eu cito aqui o exemplo de Saulo de Tarso. Saulo, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido. Saulo de Tarso foi um homem que condenou a igreja, perseguiu a igreja, mas quando ele teve um encontro real com Jesus Cristo, a vida de Saulo de Tarso mudou, e ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele foi resgatado pelo amor maravilhoso de Jesus. E Jesus quer resgatar as nossas vidas, mas quando Jesus resgata nossas vidas, nós precisamos sentir o desejo de anunciar a vida de Deus para as pessoas. E eu te convido hoje, você que está aqui, você que está em casa, anuncie o evangelho da paz às pessoas. Jesus, ele veio ao mundo para nos resgatar, para nos perdoar e para trazer paz. O mundo está sem paz, o mundo está sem esperança, e eu e você, nós somos a igreja do Senhor, aqueles que vão levar as boas novas do evangelho para as pessoas. Não fique calado, atenda esse chamado. Isaías recebeu um chamado: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está te falando, perguntando isso hoje. Posso contar com você, filho? A quem enviarei? Mas Isaías, a vida de Isaías foi transformada por quê? Porque quando ele ouviu essa pergunta, a quem enviarei? Ele se colocou à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Que nessa noite nós possamos nos colocar à disposição de Deus. Que nós possamos ouvir o chamado de Deus. Que nós não olhemos somente para dentro de nós, conquistemos a bênção do perdão e guardemos para nós. Quando nós nos enchemos de Deus, nós sentimos necessidade de extravasar, de transbordar, como nós cantamos, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. É a bênção de Deus na nossa vida que nós queremos compartilhar com nossos irmãos. Isso é igreja, levar o amor de Cristo para toda criatura e cumprir o grande comissionamento: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção. Sem distinção. Ouça o chamado do Senhor nessa noite. Deus quer mudar as nossas vidas, Deus quer mudar a nossa história. A pandemia do Covid-19 não é o fim. O fim é quando o Senhor dos Exércitos determinar que é o fim. E Ele não determinou. Você está aqui, eu estou aqui. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos com saúde. Alguns com a saúde mais fragilizada, mas com um Deus poderoso e que não perdeu o controle. Jó, ele foi tocado em todas as áreas da vida de Jó. E mesmo Jó tendo sido um homem íntegro, que nós sabemos da história de Jó, muitos de nós sabemos da história de Jó, um homem muito íntegro, um homem que Deus reconheceu isso em Jó. Mas mesmo assim, durante um período da vida de Jó, Jó reconheceu que, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento que Jó estava sendo destruído, por tudo que aconteceu na vida de Jó, Jó foi abalado na saúde, Jó foi abalado na família, Jó foi abalado com os amigos, Jó perdeu tudo. Nesse momento, Jó reconheceu a soberania de Deus. Por isso ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque Jó reconheceu a verdadeira soberania de Deus. Que mesmo ele perdendo tudo, Deus continuava no controle. Mesmo acontecendo tantas coisas ruins que nós aqui no mundo nos submetemos, passamos por isso, Deus está no controle.
E quando nós reconhecemos essa soberania, nós nos rendemos a Ele. Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça a tua vontade. E a história de Jó foi mudada. A tua história, a minha história pode ser mudada, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Amém? Posso ouvir um amém? O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus não perdeu o controle da situação. Está tudo em crise? Está em crise. Mas o nosso Deus não está em crise. O nosso Deus é um Deus que mudou a história de Jó. O nosso Deus é um Deus que mudou a história de Saulo de Tarso a Paulo de Tarso. A Paulo, o apóstolo, que é seguido, admirado por todos. Um homem que fez história. Um homem que recebeu do Senhor e passou a entregar do Senhor para as pessoas. Que esse receber do Senhor na tua vida te toque de tal forma que você sinta sede para levar esse evangelho às pessoas que estão morrendo de tristeza, morrendo de medo, morrendo de desespero, morrendo de pavor. Nós temos a palavra de vida eterna, a palavra do Senhor. Nós temos o Jesus que nos conduz à vida eterna. Então é motivo de alegria. Em meio a dores, há motivo de alegria. Eu gosto muito de testemunhar daquilo que vivo, daquilo que eu presencio. Hoje eu estou com o meu tio, praticamente desenganado pelos médicos, pelo Covid-19. E eu refletindo sobre isso, eu falei assim, Senhor, Tu tens o controle de tudo, basta uma palavra tua, ele pode ser curado. E como eu, várias outras pessoas têm entes queridos doentes, acamados, às vezes desenganados. E não é por causa de uma situação dessa que eu vou duvidar da soberania de Deus. Deus está no controle. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na hora que a minha tia me ligou e falou assim, Marcinha, que é assim que a minha família me chama, Marcinha, o seu tio está muito mal, foi entubado, não está correspondendo, está muito fragilizado. Aí ela, o que você tem para me dizer? Eu falei para ela assim, de ímpeto, o nosso Redentor vive. Ele tem o controle de tudo nas mãos. E se é o momento dele partir, seja feita a vontade de Deus. Mas se não for o momento, Deus vai criar as circunstâncias para ele voltar para casa. Amém, queridos? Nem sempre acontece aquilo que nós queremos, mas o que for acontecer, entregamos na mão de Deus. Deus sabe o que ele faz. Ele tem o controle de tudo. Não é porque o mundo está no caos que Deus perdeu o controle. Muitas coisas acontecem consequências de nossas atitudes. Muitas coisas no mundo têm acontecido consequência das atitudes. Quantos respiradores não estão chegando onde deveriam chegar por erros de governantes? Quantas coisas erradas ainda estão acontecendo, mesmo no momento em que o povo está tão fragilizado, continua acontecendo. São escolhas, mas Deus não perdeu o controle. E essas escolhas erradas acontecem porque as pessoas estão distantes de Deus. Porque as pessoas não reconheceram o seu pecado. Pobre homem que sou. Nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E o Salvador já veio. Já nos salvou. Basta você reconhecer que você necessita de um Salvador, que você necessita ser purificado, que você precisa ser limpo. Que não é o que você faz que vai te limpar, que vai te restaurar. É o que Ele fez. É o que Jesus fez na cruz do Calvário, que vai resgatar você do pecado. Vamos nos colocar de pé. Que essa palavra nessa noite possa falar aos nossos corações. Possa colocar algo na nossa mente a pensar. Deus não quer sobras de nós. No momento em que Isaías reconheceu o seu pecado, ele quis andar mais perto de Deus. Ele se colocou à disposição daquele comissionamento. Ele se colocou à disposição de Deus. Então, que nessa noite você queira estar mais perto de Deus. E que nessa noite você responda essa pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Feche seus olhos, você em casa, da maneira que você está. Pare um pouquinho agora, feche seus olhos,
Fale com Deus. O nosso Deus não está surdo para que não possa nos ouvir. O nosso Deus é um Deus que quer resgatar a tua vida, resgatar o teu coração. É um Deus que quer curar suas feridas. É um Deus que quer sarar a sua alma abatida. O nosso Deus é um Deus que se importa conosco. Ele é soberano, Ele é santo, Ele está vestido de majestade, Ele está assentado no trono, mas Ele não nos abandona, Ele está presente aqui. Não temas, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O nosso Deus diz isso para nós, Ele não te abandonou. Como Ele tocou em Isaías, mudou a vida de Isaías, como Ele mudou a sorte de Jó. O nosso Deus quer mudar a tua sorte, quer tocar na tua vida, quer curar suas feridas, quer tirar a tua tristeza, quer te curar dessa depressão. O nosso Deus quer que você seja livre. Basta você reconhecer a sua situação de pecador, a sua situação de longe de Deus. Deus não quer sacrifício da tua parte, Deus quer o seu coração, Deus quer o seu desejo de aceitá-lo, o seu reconhecimento que Ele é Deus, o seu reconhecimento de que Ele é soberano. E nessa noite eu te convido a aceitar esse chamamento, se disponha, se coloque diante do Senhor. Ele está aqui, Ele está aí onde você estiver. Eu sei que essa palavra está chegando em muitos lugares aqui, do país, do mundo, e eu sei que esse Jesus soberano que está aqui em Brasília hoje, Ele está nos 4 cantos nessa terra, e aonde houver um coração contrito, um coração arrependido, Ele vai limpar, Ele vai perdoar, Ele vai remover pecado, e Ele vai fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa que não olha mais para as circunstâncias, mas uma pessoa que agora vai olhar para Deus, vai olhar para cima, vai olhar para dentro e vai seguir em frente. Eu te convido a seguir em frente, mas siga em frente com Jesus. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor maravilhoso por cada um de nós. Nós te agradecemos por essa graça perdoadora, que nos aceita como somos, mas que nos limpa, que nos purifica, que nos resgata e nos proporciona uma vida diferente, uma vida voltada para o Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos pela paz que quando te conhecemos o Senhor nos dá, e que cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra possa sentir a paz que só o Senhor pode nos dar. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Cada família que está na sua casa, que não pode estar aqui na igreja, cada família que está ouvindo aqui no templo, fora do templo, que cada família possa ser alcançada pelo teu amor, que cada família possa ser alcançada pela tua luz, pela tua graça, que o Senhor, que cada família reconheça que o Senhor é soberano, que o Senhor não abandonou, que o Senhor está no controle de toda a situação, e que nessa noite cada um de nós possamos sentir esperança de que o nosso Redentor vive e que está presente na nossa vida, cuidando e protegendo-nos e nos livrando de todo mal. Senhor Deus, abençoa cada um de nós. Derrama da tua graça, da tua unção sobre nossas vidas. Derrama uma unção de cura sobre nós. Cura das nossas emoções, cura da nossa alma, cura da nossa saúde. Vá de encontro a cada vida que se encontra acamada, se encontra doente. Tu és poderoso, Senhor, para curar, para salvar, para libertar. E nós reconhecemos o teu poder e entregamos nossas vidas, de nossas famílias, nas tuas mãos. Exaltamos o teu nome e declaramos que o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Diga isso, irmão. Diga isso, você, onde você estiver, que o Senhor, Ele é santo, santo, santo. E Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que a crise não toque em você, mas que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe.